E agora? Tá ótima, linda, diva, maquiada, linda, linda, linda. Sou fã. Se precisar, a gente faz de novo e de novo. É, É né? foco na solução, né, Mônica? Foco É. na solução. Então, pode continuar. Então, Eriquinha, a gente estava falando dessa questão dos processos, né? Do processamento auditivo, a importância disso, o que está relacionado, o que está envolvido nisso, né? Então, assim, Uhum, quando a criança está lendo um problema de matemática, por exemplo, que conjuga no mesmo enunciado várias informações, em que a criança tem que ir, voltar, pensar em qual é a conta que ela vai ter que processar. Então, assim, se eu não tenho um bom processamento auditivo, eu não consigo perceber isso. Ou eu vou ficar com o que está no final do enunciado, ou eu vou ficar com o que está no início do enunciado. Então, são habilidades que a gente tem que trabalhar lá embaixo. Então, é você na trabalhar base. a base, a criança perceber a presença e a ausência de som, localizar o som, de Uhum, onde está vindo o som. Isso tudo através de brincadeira, o que é um som forte, um som fraco, um som grave, uhum, um agudo. Realizar um determinado movimento a partir do momento que ela escuta um barulho, que está trabalhando a atenção auditiva. Então, assim, são uhum, muitas coisas que podem ser feitas. Mas, assim, o que eu quero deixar é o entendimento da importância de se trabalhar essas habilidades. Assim como as é verdade. habilidades visuais também, de atenção Uhum, visual, de memória visual, de percepção de formas, de figura uhum, visual. Isso tudo é importante. Tudo que a gente fazia antigamente, porque existe um perigo, né, que eu vejo na pedagogia, assim, no Brasil. Surge alguma coisa, uhum, às vezes não se tem nem investigação e comprovação científica, surge, a gente vai lá e pega aquilo e começa a usar e abandona é tudo que verdade. foi lá atrás. Então, assim, a Uhum. gente precisa Os modismos. os modismos, né? E a gente passou por alguns que, depois de um tempo, trouxeram a garotada toda para dentro dos consultórios. Porque, na Exatamente. verdade, essas crianças não estão com transtorno, mas sim uma Uhum, dificuldade. Porque chega uma uhum, hora, daí a importância da educação infantil. uhum, Há uma criança que eu percebo que ela está com dificuldade de aprender cores, por exemplo. O meu grupo está aprendendo e por mais que ela uhum, seja exposta, ela não consegue gravar, ela não consegue. uhum. Eu não tenho que esperar mais nada. Essa É criança já verdade. está sinalizando para mim uma dificuldade, entendeu? Uhum, Mas, às vezes, não se atenta a isso e, a partir disso, a coisa vai uhum, só num crescente. E aí, quando chega lá uhum, na frente, é aquela criança que não consegue uhum. ler e escrever. Ô, Sabe, Eriquinha, Mônica? pontuando, tá? Porque eu falo muito. Aham. Senão, Nós. É que eu amo te ouvir, aí eu fico embebecida aqui, fico lembrando. Você falando aí agora, acabei de lembrar, eu comecei a lecionar muito nova, 18 aninhos, 19 aninhos, ao ponto que hoje eu vejo foto com aquelas turmas grandes, vejo foto 21 aninhos levando excursão para o Rio Sul, para o Museu do Índio. Eu falo, meu Deus, hoje eu não levaria. Então, mas também eram anos riqueza, 90, né? Oi? mas olha que riqueza, né? Finalzinho dos anos 90. Aí você falando, eu me lembro como vou pensar, sentir e falar como professora das inseguranças. E aí a gente precisa ter um orientador pedagógico potente, uma direção potente para segurar a nossa mão e falar assim, vamos juntos. É Porque na educação infantil você está certíssimo, é investigativo. Então, já aconteceu, eu moro em Teresópolis, nunca morei em outro lugar, sou nascida aqui.
Então já aconteceu de aluno meu, das turmas de alfabetização, quando foi receber o diploma da faculdade, eles me enviaram convite e cartão agradecendo por algo que eu enxerguei na alfabetização. Claro que eu não enxerguei sozinha, tirei minhas dúvidas com o orientador pedagógico, com a direção, com outro professor, colega, parceiro. Então, há esse desdobramento. Lá atrás, algumas intervenções, alguns encaminhamentos, eu não fiz 100% segura, mas o desdobramento me provou que as nossas suspeitas, a nossa medida estava sendo preventiva. Então, você trazer essa riqueza, porque você está naquela ponta também da análise clínica. Eu acho lindo o significado de clínica, debruçar, olhar atentamente. Eu, professor, olhava 20, e aí passava por minha suspeita. Eu não preciso ter 100% de certeza, porque eu não estou na clínica, debruçada, olhando atentamente. Não é o meu papel, mas eu posso sinalizar para minha equipe e passar, sim, por uma avaliação fonoaudiológica, psicológica. E aqui na cidade tem bons profissionais, não precisa descer serra, subir serra, Sim. mas faça porque os anos provam que esse cuidado... Ah, mas se descartar, excelente, Que mas foi bom, né? visto. Que bom. Mãe, o que fizeram por mim quando eu tive dificuldade na leitura, quando eu tive dificuldade na área lógica? Levei no especialista. Não Claro. houve descaso nem negligência, nem deixa para lá, lá na frente a gente resolve. Foi feito na base. Eu Sim. sei, Mônica, que, desculpa, eu sei que prédio e ser humano são completamente diferentes, mas eu vou usar só didaticamente como ilustração. Se a base de um prédio não for sólida, bem consolidada, ela não sustenta os outros andares. Se a educação infantil não for sólida, bem consolidada, haverá complicações nas outras fases. Com certeza, Então, é. E assim, é, é essa relação, o clínico, não, o clínico que trabalha com aprendizagem, né? Estou falando aqui de aprendizagem. uhum, sim, Não tem como ele enxergar as questões clínicas se ele não tiver essa interação com a escola, com o professor. é A gente verdade. Não é isolado. não é isolado, eu tenho que estar afiado com o que está acontecendo na Uhum, escola. Não são coisas separadas, né? Se eu uhum, a criança para fazer a avaliação dessa criança, eu tenho que saber o que a escola pensa sobre essa criança, o que a é escola observa, verdade. quais foram as tentativas que a escola já fez para ajudar essa criança, porque Uhum, senão eu vou estar vendo a criança compartimentada. A criança uhum, não é esse o meu objetivo, né? O meu objetivo é auxiliar essa criança clinicamente para que ela retorne para o ambiente dela e tenha sucesso acadêmico. Agora, não tem como isso acontecer se não tiver essa troca ajustadinha com a escola. Então, assim, é a verdade. equipe é fundamental. Quando você tem uma escola que tem um fonoaudiólogo educacional na escola, Que maravilha, delícia. é a Uhum, realidade da maioria das nossas escolas da rede particular, que uhum, está a rede pública. Porque quando uhum, tem profissional dentro da escola, ele vai uhum, fazer rastreio dessas crianças e ele mesmo uhum. propor as estratégias de intervenção com essa criança na escola. Sabe por Uhum. quê? Porque muito pode ser sanado dentro da escola e não É verdade. precisaria da clínica, entendeu? Só que Uhum. as escolas que têm esse profissional, o fonoaudiólogo educacional dentro da escola, já sai na frente, porque É. ela vai para toda essa intervenção. A equipe. Então vamos lá, a gente está com uma criança que não está conseguindo, ela não está percebendo rima, que é uma habilidade muito importante que está dentro das habilidades metafonológicas que eu falei. Né? Você percebeu o finalzinho das palavras.
Como é que a escola trabalha com isso? Através de cantigas, de parlendas, cantando as músicas, brincando com a criança. E se eu estou percebendo que a minha criança, o meu grupo, porque a habilidade de rima é uma habilidade que com 4 anos a criança já é capaz de fazer. Já Isso é adquiri. a estratégia, Érica. Sabe por quê? Porque o Ah, nosso cérebro ele não consegue manter uma atenção sustentada por muito tempo. Tem que ter é uma verdade. pausazinha para beber uma água, dar uma saída. Aí a gente retorna. Então, aí a produção está falando aqui comigo e eu falei que em casa de psicólogo, às vezes, não tem aquela música aqui, um carinho, às vezes faz bem. Aqui é que um delírio de grandeza, às vezes cai bem. E a produção está me pedindo para divulgar o YouTube da gente, Érica Neves, Êxito Psi. Curte lá, a gente tem uma meta para esse mês, que é o mês do meu aniversário, Mônica, mas eu não vou te deixar esquecer. Eu faço escândalo, eu amo celebrar a existência, fica tranquila. Eu sou filha caçula, mas sou terapeutizada, eu quis vir. Então, o primogênito foi mega planejado, mas eu não, eu sou surpresa. Surpresas são as melhores, minha gente. Por isso que Vem, Kinder Ovo vende tanto, porque tem surpresa dentro. é o mínimo. Então toca sininho lá e vamos juntos. Manda ver aí, Moniquinha. Me ajuda aí, que agora eu já até me já dei uma Você falou que perdida. o cérebro, que foi bom acontecer isso, porque o cérebro aprende. Eu acho que você ia falar de forma linear. Você ia falar alguma coisa nessa ginástica cerebral que a gente fez de cancelar e retornar. Você fez um Ah, link com a capacidade de aprender. eu estava só pontuando que assim foi proposital essa paradinha, né? Porque Aham. para falar de aprendizagem a gente tem que falar de cérebro, não tem como dissociar, né? Uhum. Então a gente não consegue manter a atenção por muito tempo, atenção sustentada, né? A gente Uhum. vai atenção durante um Um tempo, dado mas dá uma momento. ida e volta, né? Então, Aham. todas essas questões que a gente falou até de processamento auditivo, de processamento visual, eles também têm que ser considerados aí, né? É, até a frequência dessas atividades, dessas tarefas, de acordo com Uhum. cada faixa etária, né? Eu não vou pegar uma criança de 1 aninho e meio, por exemplo, e vou querer contar uma história para ela que tenha muita informação, porque ela não tem condição neurobiológica para dar conta daquela informação por muito tempo. Né? O É tempo de verdade. exposição dela a essa informação, a esse processamento auditivo é um. Né? O nosso é Uhum. outro. Uhum. 3 anos é outra. Né? Então, são coisas que a gente também tem que dosar, tem que estar consciente. Sim. Agora, lembra que eu falei do início assim, que todas essas habilidades são muito importantes por um único aspecto, porque a nossa escrita ela é alfabética e está Uhum. implicado nisso a relação entre letra e som. Uhum. Então, quando eu chego na alfabetização, quando eu vou aprender, né, e até um pouco antes, né, esse aprendizado está acontecendo antes, que eu vou aprender o nome das letrinhas e os sons das letrinhas, eu já fui muito estimulado anteriormente. E não Uhum. estimulado a letra, sabe? De botar a Uhum. criança e ter que copiar a letra. Não, é todo Uhum. esse trabalho auditivo e visual que foi Uhum. sendo feito, motor, percepto motor, tá tudo junto, não é uma coisa Uhum. só, né? Mas essa questão auditiva, das habilidades metafonológicas, elas é que vão proporcionar o estabelecimento dessa relação som e letra, que a gente chama de Uhum. decodificação da letrinha Uhum. e saber que Uhum. não tem a letrinha. E aí eu Uhum. alcanço fluência de leitura e o que, que vem a Uhum. seguir? Compreensão. Porque se eu não tenho fluência na leitura, Não vai a minha compreender. compreensão está prejudicada. É É o exemplo claro que da bananá. sim.
Eu não estou dizendo aqui que a criança tem boa fluência, então ela vai ter uma boa compreensão. Não, porque a compreensão envolve outros fatores. Mas é primordial que a criança tenha uma boa decodificação de leitura. Associado a isso, tem outras habilidades. Mas se não existe domínio da relação dessa letra e som, a criança perde tempo tentando decodificar. Então, por exemplo, ela vê lá um PRA dentro de uma palavra prato e ela leva tempo. Parato. Ela perde tanto tempo nessa decodificação que não tem memória que dê conta da compreensão. Quando ela termina de ler, o cérebro dela usou tanta energia para decodificar que falta energia para as outras questões cognitivas que estão envolvidas no ler. Porque eu leio com alguma intenção, eu preciso compreender. Senão não faz sentido, entendeu, Érica? Isso tudo está sendo construído lá embaixo, sabe? É como se a gente pensasse num palco de um teatro, né? E tá à frente da cortina, tá ali tudo maravilhoso. Mas o que está por trás daquela cortina? Por detrás daquela cortina tem um monte de gente operando. É verdade. Operando figurino, né? Várias coisas estão por detrás. Então, a alfabetização aí na frente, e ela não termina aí, né? Também não posso dizer, não estou dizendo que todo o trabalho que é feito na educação infantil termina ali e ele dá conta. Não. Depois vem outros processos, vem a ortografia, né? A questão ortográfica, vem outras construções. Não para. A obra continua, não é? A obra continua. Mas não é lindo pensar que essa criança entrou em um nível de aprendizado adequado à sua idade, aprendendo as cores, a forma geométrica, aprendendo tantas coisas. E ela fechou um ciclo sabendo tantas coisas de visão de mundo. Que envolve aprender a se relacionar, que envolve a área musical, as artes, as ciências. É global. E ela aprende a ler e a escrever e depois continua a construção. São muitas habilidades. Então, os pais, de fato, eles não precisam ser especialistas, mas eles precisam ser orientados nessa dimensão de aquisição de conhecimento e desenvolvimento de habilidades e competências, né? Eu penso que conforme a gente for instruindo, isso é um facilitador. E aí, quando eu puder falar sobre a escola do meu filho, eu não vou falar, ele já escreve o nome em letra cursiva, como se fosse um troféu. Eu vou ter N coisas para reconhecer mérito. Não é? Sim, claro, Érica, é preciso, os pais, eles não têm obrigação de ter esse conhecimento, né? Mas nós temos a obrigação de esclarecer os pais. Para que o pai possa entender que a brincadeira realizada com meu filho tem um fundamento que é cognitivo, é linguístico, motor, é perceptivo. Primeiro, eu preciso ter clareza disso. Né? O professor precisa se apropriar desse conhecimento que ele tem, mas que às vezes ele não sabe que tem. Ele precisa disso para poder passar isso para os pais. Eu vejo isso na clínica. Tento com o pai, explico para ele qual é o objetivo daquela tarefa, o que eu pretendo com aquilo que parece uma brincadeira, o pai compreende e ele vai junto com você. Então, se eu quero, por exemplo, se eu tenho foco de trabalhar um determinado som, se o meu foco é esse, e eu peço
a família, que treine aquele som, que faça um bombardeio auditivo de palavras com aquele som, isso deixou de ser, mandou uma lista de palavras para eu repetir. Que sentido realmente faz uma lista, né? Repetir uma lista de palavras. Mas se eu explico que para que o cérebro dele possa se atentar para aquele som, processar aquele som e enviar para a área de memória fonológica para que eu consiga mudar aquele padrão, o pai entende e vai junto com você. Então, na escola é da mesma forma, acredito eu, né? Tem alguma coisa, Eriquinha, que você gostaria de perguntar, ou que eu estou passando, que seria Então, importante? o que você está passando com muita clareza. Eu perdi um pouquinho o controle do tempo, porque nós fizemos 3 momentos, então eu não sei quanto tempo. Ih, a gente só tem 6 minutos. É o quê? A gente só tem 10 minutos. A gente vai precisar de outras lives, porque esse papo é muito gostoso. É Mas, uma pena. só para a gente seguir aqui o nosso planejamento, eu vou só falar da parte da psicologia infantil e da herança. A herança que os pais dão. Quando fala em herança, os pais aqui presentes, qual a herança que você deixa para os seus filhos? Aí, como a gente é regada a esse movimento capitalista do consumo, a gente, ai meu Deus, eu deixei uma casa, mas eu vou deixar um carro, mas eu... Não, as heranças incluem o que a Mônica falou, porque uma das heranças, que é um pilar, é o conhecimento. E se você está atento e você está proporcionando ao seu filho, porque onde você matricula o seu filho, assina o contrato, você está dizendo, eu confio nessa instituição, eu analisei bem e esse é um bom lugar para o meu filho estar. Ótimo. Porque além do conhecimento que você, pai, você, mãe, transmite, você também está ampliando os horizontes dele, levando para a rotina escolar. Conhecimento, tempo é uma herança, porque nós ensinamos o tempo aos nossos filhos. A gente diz acabou, a gente diz vai começar, a gente diz domingo a gente vai à igreja e a gente vai ensinando a criança a estruturar o tempo. Dinheiro, Mônica, isso é muito interessante, né? Porque dinheiro é poder. Que herança? Ué, mas você não falou que não é pelo consumo? Porém, a criança percebe a forma especial como os pais fazem a administração doméstica. Não é, Mônica? Então, Com você certeza. tem uma filha preciosa e ela sabe o valor que tem o dinheiro, porque os pais transmitiram, vem através do trabalho, vem através do prazer. Você fala da tua área com muito prazer, Mônica. Isso é tão positivo, porque sai aquela questão do trabalho como um castigo e o trabalho associado a prazer. E o afeto, então, são 4 grandes heranças. Conhecimento, tempo, conhecimento sobre o dinheiro e o afeto. E o afeto, ontem a gente falou das 5 linguagens do amor. O afeto, existem N linguagens. O fato dos pais e professores estarem aqui se instruindo para como conduzir melhor o aprendizado é afeto. Não está dito, mas no campo emocional é sentido. Quando os pais vão à reunião 7 horas da manhã, lembro do teu rosto lá, tá, Mônica? Nas reuniões de pais. Eu não faltava uma. Eu sei, sou testemunha. Quando os pais estão lá na reunião, não é dito, mas a criança entende, tem alguém por mim. Isso é fantástico, gente. Tem alguém por mim. Não é dito. Quantas vezes, tia, meu pai veio, meus pais estavam lá, estavam? Isso é muito legal. Então, a educação infantil, de fato, a gente repete aqui porque a gente aprende por repetição mesmo, todos nós. A educação, ela precisa ser consolidada, uma base sólida na infância, na primeira infância.
tudo isso que a Mônica apresentou com uma maestria. Eu aprendo muito contigo, Mônica. É muito gostoso. Então, depois eu vou ouvir novamente. Ah, travou mais um pouquinho. Voltou, Moniquinha? Tá me ouvindo? Tô te Então, ouvindo, eu você me aprendo muito escuta? com você. Foi muito bom esse momento. Logo, logo a gente vai elaborar outros estudos aí e que a gente saia dessa fase mais habilitados, mais conscientes para viver bem. Não é isso, minha amiga? Com certeza, Eriquinha. E assim, não tem aprendizado que se estabeleça, né? Pode acontecer isso tudo que eu falei aí, cognitivo, motor, percepto motor, processamento auditivo visual, sem afeto, sem as É verdade. relações. Então, assim, É por verdade. isso que é gostoso essa conversa com a psicologia, né? Por isso que Esse assim, tem diálogo é gente que bom. parece psicóloga, devia ter feito psicologia. É porque não dá para você dissociar, De mão né? Você tem dada, que né? considerar, né? E aí eu te É agradeço por isso verdade. também. Aprendo muito com aquilo que eu escuto que você fala, né? Que bom, que bom. E assim, eu não tenho um bom rastreio visual, sabe? Eu não consigo dividir muito a minha atenção, eu foco e vou. Uhum. Então, assim, eu não tive oportunidade de agradecer as pessoas que participaram. É com muito carinho que eu agradeço. Eu fico muito Muito feliz bom. de poder falar para quem quer ouvir. Isso é muito É gratificante. excelente. Então, eu só tenho a agradecer e me colocar à disposição, porque esse momento não passou e tem muita coisa ainda pela frente. Então, assim, o É que os verdade. pais, professores, as pessoas envolvidas com a escola que precisarem de ajuda, eu vou estar à disposição, porque é À um prazer. disposição. Um É. prazer, Mônica. Logo, logo a gente marca o próximo. É, a gente está no nosso Instagram, mas você tem o seu Instagram, o Facebook, Aham. seu contato fica no Instagram disponível? Eu tenho que ver, Eriquinha, eu tenho que Tá. checar Eu isso. vou, eu vou editar esse vídeo, essa live, vou colocar o seu contato, o seu nome lá no Tá. Érica Neves Êxito Psi, o YouTube, e aí a gente manda para os colegas assistirem novamente, tá bom? Ah, tá ótimo, tá Tirar bom. as Qualquer dúvidas. coisa, mandar um recadinho no direct, né? Porque esse assunto Excelente. é muito amplo. A gente É, ele não precisaria esgota. É de muito verdade. para estar falando É sobre isso, verdade. né? Educação infantil é um xodozinho, né? É um xodozinho. Ah, Minha gente, muito bom. é um xodó. Minha gente, É o muito obrigada. A gente amou aí a participação das pessoas, dos amigos. A gente tem muito amigo em comum. Espero que seja muito útil mesmo. Vai ficar salva, editada. E nós teremos próximas vezes. Quero deixar a dica aí, nós estamos encerrando agora, mas o Congresso Brincar está começando com ah, o Dr. Bactéria, que vai ensinar como esse retorno, quais os cuidados que a gente deve ter nesse retorno, tá bom? Beijo no ótimo. coração. Beijo, Moniquinha. Obrigada, viu? Beijo. Tchau, Beijo, tchau. lindona. Tchau, tchau. Beijo.